Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos mais um vídeo aula. Bom, meu nome é Cleusa Santo, eu oriento um grupo de contadores de histórias chamado O Poder do Conto. Esse grupo, os ensaios desse grupo fica no Centro de Referência do Idoso, na Rua Formosa 215. Bom, nós estamos em quarentena, então você pode ver esse meu trabalho ou então de outros profissionais que trabalham também lá no Centro de Referência. Lá tem dança de salão, teatro, libras, zumba, dança espanhola, curso de espanhol, curso de inglês, dança sênior, zumba, libras, já falei, né? Coral, violão, então tem várias outras oficinas, né? Como você faz para ver essas oficinas agora que nós estamos em quarentena? É só entrar na plataforma do YouTube, no cresce.ead. Né? Você entra lá, cresce.ead, e você vai ver todas as oficinas, tá bom, gente? Eu queria agradecer aqui a Prefeitura Municipal de São Paulo, queria agradecer também a CROP, que é a Coordenadoria Regional de Obras de Promoção Humana, queria agradecer a SMAT, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, tá bom? Então, assim, se você quiser ser um contador de histórias, assim que a gente voltar, é só entrar em contato com a gente, Centro de Referência do Idoso. E enquanto isso, veja lá o nosso trabalho, tá bom? Na plataforma do YouTube, que eu já disse, cresce.ead. Bom, nosso vídeo aula hoje vai ser sobre cenários, né? Eu prometi que faria 3 vídeos agora no mês de março. Um sobre a música na contação de histórias, o cenário na contação de histórias e os adereços na contação de histórias. Então eu queria deixar bem claro aqui que tudo que eu vou falar aqui não é obrigatório, não é necessário. Para ser um contador de histórias, você não precisa fazer cenário, você não precisa usar adereço, você não precisa cantar. Então tudo que eu for falar aqui, vamos chamar de facilitadores. Vamos pensar como se você fizesse um almoço, né? Você faz lá seu arroz gostoso, aquela coisa toda, e de repente você traz ele numa mesa toda normal. Ou então você faz e você arruma essa mesa com uma toalha bonita, com os talheres bonitos, com guardanapos. Então é assim que é o cenário, né? Então vai mudar o sabor da comida? De jeito nenhum. Mas quem vai olhar é como se fosse comer com os olhos, né? Então eu sempre chamo que figurinos, adereços e cenários são facilitadores para o contador de histórias. Por que a Cleusa está dizendo adereço e não figurinos? Né? Por quê? Porque o contador de história ele é esse narrador. Normalmente quem usa o figurino é o ator, né? Então vamos dizer, a atriz que faz a Julieta, ela se veste de Julieta. O contador de histórias que conta sobre a Julieta, ele pode colocar um adereço da Julieta. O ator que faz o Romeu, ele se veste de Romeu. O contador de histórias que conta sobre o Romeu, ele pode usar um adereço do Romeu, de repente o chapéu do Romeu, né? Entendeu? Então, essa é a diferença de adereços e figurinos, tá bom? Então nós vamos falar de adereços, nós já falamos no vídeo passado sobre a música, né? Então a música, mas eu preciso cantar para ser contador de história? De jeito nenhum. É aquele que eu falei, você pode cantar no personagem. O que é cantar no personagem, Cleusa? Eu tenho uma história que chama Minhoca e a Primavera, né? Então, essa minhoca, ela pode cantar se eu quiser. A primavera chegou. Sei lá que voz que eu vou fazer para ela. Ou então ela pode cantar, primavera chegou. Então, isso que eu chamo de cantar. Cantar assim, né? Cantar na contação de história. Então, é cantar no personagem. Ou então, você pode abrir com uma música, né? Vamos dizer assim, você vai contar uma história sobre o sertão, não sei, de repente você pode abrir. Não há, gente, ou não, luar como esse do sertão. Então, assim, e uma coisa que é legal, principalmente com crianças ou com idosos, se você for cantar e você falar, eu não estou muito segura, minha voz, aquela coisa toda, pede para as pessoas cantarem com você. Vamos cantar, gente! Né? As pessoas cantam, então com várias vozes você acaba não ficando com vergonha de cantar, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o cenário, né? Então o cenário é como se fosse essa mesa arrumada para esse almoço,
né? Para valorizar essa contação de história. É necessário? De jeito nenhum. Ah, Cleusa, mas eu nunca fiz nenhum curso de cenário, eu não sei fazer cenário. Eu vou contar um pouquinho a minha experiência para que vocês possam, né? A minha experiência foi intuição. Eu sinto, eu vou por isso, vou por aquilo. Então, cenário para mim é intuição. Lógico que é bacana fazer um curso, não resta dúvida, né? Mas, assim, eu vou meio pela intuição. Tem gente que borda tapetes, eu tenho tapetes, eu tenho pano que eu penduro na paredes, eu tenho bichinhos, eu gosto muito de bichinhos, eu tenho imagem de 2 castelos, né? Então, eu sempre trago, eu sempre coloco conforme eu vou sentindo. Se eu vou contar para o infantil, eu levo as figuras do castelo para lembrar os contos de fadas. Se eu vou mais para adulto, então eu levo. Então eu vou brincando com isso. Então tudo é intuição. O contador de histórias, ele tem que aprender a usar muito a sua intuição. Às vezes o contador, ele pensa eu vou contar uma história, eu queria fazer, sei lá, um passarinho, mas eu não sei. Mas ele recorta um passarinho de papelão, enfeita e fica bonito. E ele fala, não, todo mundo vai achar feio. Não, é o seu passarinho. É a forma que você fez. Então acredite na sua intuição quando se fala de cenário também, tá bom? Então hoje eu gosto muito de trazer o pessoal do Poder do Conto, primeiro porque eles são talentosos, né? Não estou aqui puxando o saco, não é verdade. Eles são muito talentosos. Então, e eu gosto de mostrar para vocês, por quê? Porque eu falando é uma coisa, né? A Cleusa, eu posso falar o que eu quiser do meu trabalho, mas mostrar eles fazendo é outra coisa. Então, a semana passada, eu pedi para a Ivani Antunes, que a Ivani Antunes é coralista, ela canta, ela compõe. Então, acho que ninguém melhor do que ela para abrir falando da música na contação de história. É outra coisa que eu vou dizer. Música é necessária? De jeito nenhum. Mas ela enfeita, ela ajuda, né? Ela ajuda você. É como se ela abrisse caminho para que você possa andar, né? Quando você entra cantando, ou quando você canta no meio de uma história, é muito lindo, né? Então, e hoje nós vamos falar do quê? De cenários. Aí eu pedi para Helena Domingues. A Helena Domingues é uma das contadoras do Poder do Conto, que ela é muito boa em cenário. A Helena faz maquete, faz um monte de coisa, né? Eu falei, por que não mostrar esse trabalho da Helena, né? Por que mostrar o da Cleusa Santos? Eu quero mostrar o dela, o resultado dela, né? Essa inspiração que depois que ela se tornou contadora de história, essa inspiração de fazer esses cenários também. Então, a história que nós escolhemos, eu falei até para ela, vamos escolher uma história, Helena, que seja uma história universalmente conhecida. E a gente trouxe a Branca de Neve. Ela não vai contar a história da Branca de Neve, ela só vai falar o que ela faria se ela fosse contar a Branca de Neve se tratando de cenários, tá bom? E deixar bem claro, cenário é necessário, música é necessário, adereços é necessário? De jeito nenhum. Isso é facilitador. Então, o contador de história que quer facilitar a sua vida, que ele quer já deixar meio caminho aberto, usa essas 3 coisas, cenário, músicas e adereços, tá bom? Então agora nós vamos ver Helena Domingues mostrando o cenário dela da Branca de Neve, e aí a semana que vem eu vou trazer a Rosinha Noronha mostrando adereços, que é diferente de figurino, né? Lembra que eu disse? Figurino é assim, a Julieta, a atriz vai fazer a Julieta, ela se veste de Julieta. O contador de história vai contar a história sobre o Romeu e Julieta. Ela vai falar sobre a Julieta, ela coloca um adereço da Julieta. Ela vai falar sobre o Romeu, o contador de história, ele traz um adereço sobre o Romeu. De repente, o chapéu do Romeu. O chapéu do rei, né? Então, é isso que nós vamos falar semana que vem. Então, um beijo. Fique agora com o vídeo da Helena falando sobre o cenário da Branca de Neve. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Eu sou Helena Domingues e pertenço ao grupo de contadores de história do Poder do Conto. Eu recebi uma tarefa para estar mostrando a vocês a proposta de um cenário e eu escolhi a história da Branca de Neve, porque se trata de uma história mundialmente conhecida e também porque eu já tenho alguma coisa pronta para mostrar para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, eu montei uma mesa. Coloquei nela uma toalha com motivos florais, representando assim a floresta. Eu precisaria montar uma mesa? Não necessariamente. Eu poderia só montar o cenário e contar a história no chão. Só que
pela nossa idade, é sempre bom a gente montar uma mesa, até mesmo para nossa segurança. Então, na mesa eu coloquei 2 maquetes, que anteriormente eu fiz, quando a gente contou essa história lá no grupo, né? Foi uma história compartilhada. Então, a primeira maquete trata-se da cozinha da casa dos 7 anões. Ali tem as 7 cadeirinhas, os 7 pratinhos e a comida, né? O caldeirão dele cheio de sopa, que eles já deixavam pronto para quando eles chegam muito cansados do trabalho, ir se alimentando muito rapidamente, né? E ao eles chegarem lá, eles estranharam, porque eles viram que estava remexido. Então, eles ficaram com medo de ir até o quarto, porque eles tinham certeza que o ladrão estava lá. Só que eles, ao chegarem lá, eles tiveram uma surpresa. Quem estava lá era a Branca de Neve, a mais linda menina que eles já conheceram. Ficaram encantados. Então, para as crianças que estão acostumadas a ver esse cenário nos livros, quando eles veem 3 dimensões, eles se encantam. Então, agora vamos ao cenário propriamente dito. Eu tenho aqui esse cortinado branco que já existe nesse local. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um tecido mais escuro, né? Para dar mais destaque aos personagens, né? Aos principais personagens da história. Branca de Neve, o príncipe, a madrasta e os 7 anões. E também coloquei planta tanto aqui na mesa como no chão, representando assim a floresta. Eu espero que vocês gostem do meu cenário. Agradeço a todos e muito obrigada.